Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, domingo, dia 21 de julho. E nós estamos aqui trazendo para você a lição de número 3 da nossa revista Palavra e Vida, a revista da nossa Convenção Batista Fluminense. A lição de hoje está baseada no texto de Gálatas 1, de 11 a 24. E o tema, a experiência pessoal de Paulo. Qual o objetivo desta lição? Por exemplo, é que você, ao final, possa entender a autoridade de Paulo em sua pregação e o chamado dele para cumprir o propósito de Deus, ensinando o verdadeiro evangelho. Paulo compartilha sua experiência de chamado e conversão que o transformou de perseguidor fervoroso da fé cristã para um convicto convertido e seguidor de Cristo. Esta lição revelará não apenas a autoridade de sua mensagem, mas apresentará sua conversão de origem divina e sobrenatural, validando seu chamado como apóstolo e desafiando as falsas acusações e influências que o ameaçavam e distorciam a verdade do Evangelho. Nesse estudo, iremos mergulhar na conversão radical de Paulo e na poderosa obra transformadora de Deus em sua vida, ilustrando a centralidade da graça e do chamado divino na construção da identidade cristã. Então, o primeiro momento da nossa revista, a revelação pessoal de Jesus Cristo a Paulo. Paulo compartilha uma experiência transformadora que moldou sua jornada espiritual, destacando o momento crucial em que o próprio Senhor Jesus Cristo se revelou a ele, alterando drasticamente o curso de sua vida. No versículo 11, Paulo enfatiza que a mensagem que ele prega não é de origem humana, mas uma revelação direta de Jesus Cristo. Isso sublinha a autoridade, ou digo, a autenticidade e a divindade de sua missão. Ele não recebeu seu conhecimento por meio da ilustração humana, mas por uma manifestação pessoal do próprio Filho de Deus. Não aprendeu com os apóstolos, rabinos ou em alguma escola teológica, e sim diretamente do Senhor Jesus Cristo, quando este se revelou a ele. A expressão não é segundo o homem, verso 11, significa que não recebeu instrução de homens ou de agência humana, não estando assim conforme o pensamento de pessoas comuns. Paulo entendia que seu ensinamento e sua pregação nasciam diretamente da vontade de Cristo. Ele reconhecia que as religiões criavam suas doutrinas e adaptações para agradar ao homem e assim conseguir mais adeptos. Para olhar lá, por exemplo, se vocês quiserem conferir essa parte, em Coríntios 1, 18 a 30.
Hoje encontramos igrejas que possuem uma revelação própria. A variedade é imensa de igrejas que possuem rigor doutrinário, como roupas e costumes, até o ensinamento ao liberalismo, o qual concorda com o pecado e o ensino distorcido sobre graça e misericórdia. Essas são atitudes e lições que anulam o valor da cruz de Cristo e do seu sacrifício pelo resgate do homem perdido. O perigo que corremos hoje é o mesmo de Gálatas, quando o sacrifício de Cristo se torna fraco, sendo necessário atribuir campanhas, peregrinações, roupas e cerimônias para que a graça alcance o efeito da salvação. A revelação que Paulo recebeu era somente Cristo, ressurreto e Salvador, não sendo necessária nenhuma outra lei ou prática para receber a graça, o perdão do pecado e a salvação. Vamos ver o segundo momento. A autenticidade do chamado apostólico, de Paulo. O texto de Gálatas 1, 11 a 24 oferece uma visão profunda e esclarecedora sobre a autenticidade do chamado apostólico de Paulo. Nesse trecho, o apóstolo compartilha detalhes cruciais sobre a origem divina de sua missão e a revelação pessoal que recebeu de Jesus Cristo. O versículo 12 prossegue esclarecendo que Paulo não recebeu seu conhecimento do Evangelho por meio da instrução humana, mas sim por uma revelação direta. Isso ressalta a intervenção sobrenatural na chamada apostólica de Paulo, destacando a singularidade e a autoridade divina por trás de sua mensagem. Apesar da tentativa de descredenciar Paulo em seu chamado por não fazer parte dos 12 apóstolos que andaram com Jesus, ele apresenta seu chamado de forma direta. Foi Jesus Cristo quem o chamou e comissionou para uma missão. Seu ensinamento doutrinário vinha de uma fonte ligada diretamente a Deus, com o mesmo valor e autoridade dos apóstolos. Também você pode consultar lá, Gálatas 1, 15, 16, Gálatas 1, 15 e 16 e 1 aos Coríntios 9, 1 e o 15, 8. São versos que vão falar sobre o assunto. Interessante que ele aqui diz que foi Jesus Cristo quem o chamou e comissionou para uma missão. Nós também hoje somos chamados por Jesus e comissionados por Jesus para uma missão. Jesus nos deu essa ordem lá em Mateus 28, quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mediante revelação, a palavra revelação no original grego é opakalupsis, que significa desvendamento. Um desvendamento íntimo da sabedoria divina através da revelação interna e externa, um contato direto com o próprio Jesus. Apesar de perseguir e matar vários cristãos, tudo começou quando Paulo, no caminho de Damasco, escutou a seguinte frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Foi exatamente nesse momento que tudo mudou na vida de Paulo. Ele passou a ver Cristo como vencedor, além de seu amor e sua graça. Todo o sentimento de revolta, perseguição e ódio
se tornou em convicção e fé. A experiência de Damasco trouxe luz ao coração de Paulo com o chamado direto de Cristo. Há um hino que diz: Cristo te chama, 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 ó pecador. Então você que ouve essa palavra, esse estudo, Cristo está te chamando também. Ele quer tirar você das trevas do pecado e trazer para a maravilhosa luz que é o Evangelho de Cristo. Ainda hoje, o Espírito Santo de Deus permanece salvando e chamando pessoas de todas as tribos e nações. Para Deus não existe caso perdido ou pessoa que ele não possa alcançar. Por isso, precisamos pregar a todas as pessoas de todos os lugares, aproveitando cada oportunidade. Então, voltando aqui um pouquinho, para Deus não existe caso perdido ou pessoas que ele não possa alcançar. Sabe o que significa isso? Ele quer alcançar você, porém, a decisão de aceitá-lo é sua. Ele não se impõe a você, mas ele dá a você a liberdade. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você vive uma experiência nova, você vai ver que coisa maravilhosa é estar com Jesus e pertencer a Jesus. O terceiro momento diz o testemunho de conversão de Paulo. A Epístola aos Gálatas oferece um relato fascinante da transformação radical experimentada por Paulo após seu encontro sobrenatural com Jesus Cristo. Antes conhecido como Saulo de Tarso, um feroz perseguidor dos cristãos, Paulo viveu uma reviravolta notável que mudou não apenas o seu nome, mas também toda a trajetória de sua vida. O versículo 13 revela o passado sombrio de Paulo como perseguidor da Igreja de Deus. Um fato que ressalta ainda mais a magnitude de sua transformação. Ele era zeloso pelas tradições dos seus pais, dedicando à lei judaica e perseguia os seguidores do caminho. No entanto, o encontro sobrenatural na estrada de Damasco mudou tudo. Paulo passa a ser uma nova criatura. Podemos observar no texto a palavra devastada, no grego portel, que quer dizer aniquilar, destruir, lançar em confusão. Essa era sua missão e função: matar e perseguir aqueles que colocavam a cidade em alvoroço, aqueles que eram contra os ensinamentos do judaísmo. O ápice dessa transformação é evidente no versículo 15, quando Paulo compartilha que Deus o separou desde o ventre de sua mãe para revelar seu filho nele. Esse chamado divino, predestinado desde o início, destaca a soberania de Deus na escolha e na transformação de Paulo. O apóstolo entendia que Deus estava com ele, mesmo no tempo de sua ignorância, sendo protegido e preparado para o momento de cumprir o seu propósito. Interessante essa história. Deus possui seus meios de trabalhar e ser separado desde o ventre era a forma de Paulo entender o seu propósito. A conversão não aconteceu como ato único no caminho de Damasco, mas durante toda a vida de Paulo, pois Deus trabalhou e a experiência de vida do apóstolo foi o canal para preparar esse tempo. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Os propósitos nesta vida
precisam ser cumpridos e o chamado é um ato soberano do Senhor para cada um de seus escolhidos. Assim, precisamos seguir e exercer o seu propósito. Eu perguntei ao pastor Heitor, quando eu estava cursando o seminário, pastor, me explica uma coisa. Eu senti o primeiro chamado de Deus, eu tinha 4 anos de idade. Depois, outras vezes, eu senti o chamado de Deus para o ministério, mas por que eu só vi responder aos 40 anos? Aí ele disse para mim, tudo tem o seu tempo, e assim está no propósito de Deus. E agora, lendo esta lição, falando sobre a conversão, o tempo de Paulo, né? Eu fico pensando, Deus tem os seus propósitos na nossa vida. Ele não nos chama da noite para o dia, mas Ele vai nos preparando até o momento de efetivar o seu chamado. Conclusão. Ao longo desses versículos, fica evidente que o apóstolo não recebeu o seu ensinamento dos homens, mas sim através de uma revelação direta do próprio Cristo. Isso não apenas validou sua comissão apostólica, porém destacou a singularidade e a autoridade divina de sua mensagem. Podemos observar a transformação radical após seu encontro com Cristo. Essa mudança não só ressalta o poder transformador do Evangelho, mas também serve como um testemunho poderoso da obra de Deus na vida daqueles que o seguem. Então você pode experimentar essa transformação. Somos levados a reconhecer a centralidade de Cristo na mensagem apostólica e a importância da graça divina na vida daqueles que são chamados para proclamar o Evangelho. Essa lição nos incentiva a confiar na autoridade da palavra de Deus, reconhecendo que ela é revelada e confirmada pelo Espírito do Senhor e pelo próprio Senhor, né? E nos motiva a viver vidas transformadas pela graça e pelo poder de Cristo. Agora, finalizando, para pensar e agir. 3 pontos. O primeiro, você já imaginou ser merecedor da salvação? Será que nós merecemos a salvação? Na verdade, não. Mas somos salvos pela graça e misericórdia de Cristo. Segundo, como o Espírito Santo libertou você? Você lembra disso? Mas para mim é muito difícil, eu tenho muitos pecados. Deus liberta você de todos os seus pecados. Se lembra do que estava passando ou sentindo quando isso aconteceu? Como foi que Deus libertou você? Você que já é salvo por Cristo, convertido, como foi a sua conversão? E terceiro, você pensou que Deus trabalhou em seu interior antes da sua conversão? Com certeza, né? Ele vem trabalhando nas pessoas. Você acredita que possui um propósito? Deus tem um propósito em todas as coisas. Na minha vida, na sua vida, em tudo Ele tem um propósito. Nós só precisamos cumprir o propósito de Deus em nós. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este estudo, por estes ensinamentos, que nós possamos, Deus, olhar para dentro de nós e ver como está a nossa vida e avaliar os propósitos de Deus para nós e através de nós. Que sejamos cumpridores desses propósitos de Deus, fazendo a vontade dEle, levando o Evangelho, a palavra, os ensinamentos a outras pessoas que também precisam conhecer a Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos cada dia e que possamos cumprir os teus propósitos.
Também queremos, Deus, te agradecer pelo dia de hoje, porque é o dia do Senhor. E queremos pedir, Senhor, fala aos nossos corações sempre, através da palavra, através das experiências, da leitura. Ó Deus, que o Senhor nos direcione cada dia na centralidade dos teus propósitos. Abençoa, Pai, as nossas famílias, todos os familiares nossos, em toda a extensão. Abençoa-os. Dá a eles, ó Deus, entendimento para compreenderem os teus propósitos que o Senhor tem também para a vida deles e que eles possam se render ao Senhor Jesus. Fica conosco. Te pedimos pelos enfermos, te pedimos pelos enlutados, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando. Te pedimos pelo pastor Edil, que está ali no CTI do hospital, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dele e possa restaurar a sua saúde, que ele continue pregando a tua palavra, o teu evangelho, Deus. Fica conosco. Dá-nos um dia de alegrias. E no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você sabia que Deus, nos seus propósitos para a nossa vida, Ele nos prometeu grandes coisas? Muitas coisas Deus prometeu fazer e Ele cumpre. Porque o que Deus promete, Deus cumpre. Sua fé, Jesus contemplará. Tenha fé em Jesus Cristo. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD em casa. A nossa EBD com você, levando até você a palavra do Senhor e que você possa estar com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para você. Hoje é domingo, um dia de nós estarmos em casa com a família, a roda da mesa, aquele almoço em família tão gostoso. Como é bom poder reunir a família e almoçar junto. Que você possa, meu irmão, meu amigo, aproveitar esse dia de hoje. Descansa, mas não esqueça, logo mais, às 19h30, ali na Primeira Igreja Batista, nós teremos... Hoje é o culto do amigo. Você que é amigo, é convidado para estar conosco na Primeira Igreja Batista, ali na Avenida Cardoso Moreira. Vá ali, logo mais, e participe daquele culto gostoso. Se alguém perguntar a você, quem convidou você, diga assim: não, eu recebi esse convite através da EBD em casa com o pastor Ezequiel. Ele me convidou e eu estou aqui. Vai ser uma alegria muito grande para nós receber você conosco ali, tá bom? Esperamos por você. E amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo mais uma devocional com você. A nossa reflexão para edificação das nossas vidas. A todos um bom dia na graça e paz do Senhor Jesus. Amém?